Então vamos nesse momento acalmar os nossos corações, tentando absorver todos esses fluidos benéficos que a espiritualidade derrama sobre nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, por as suas explicações, os seus ensinamentos. Permita, Mestre amado, que nós possamos, como disse a leitura, a cada dia tentarmos nos conter mais nas nossas palavras. E saibamos, Senhor, principalmente absorver todo o seu evangelho de amor, caridade e bondade. Pedimos a permissão dos mentores dessa casa para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje a gente tem o prazer, não que nos outros dias nós não tenhamos, mas é que o professor Denizar, quando pode, sempre vem aqui nos agraciar com as suas palavras. E, como já foi dito, né, desde o começo do mês, nós estamos ainda também no tema do Setembro Amarelo. A nossa palestra de hoje é sobre prevenção e assistência nos casos de suicídio. Um proveito para todos nós. Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejamos todos fraternalmente acolhidos, abraçados. Sejamos todos fraternalmente acolhidos pela Casa Sebastião Marte, nessa noite especial em que damos continuidade ao ciclo de palestras em torno desta campanha mundial, porque promovida pela Organização Mundial das Nações, né? A ONU, as Nações Unidas, que reunidas buscam trabalhar na promoção da vida e na prevenção ao suicídio. Naturalmente, também na assistência às famílias enlutadas por esta que é uma grande tragédia social, cujos números, nós vamos mostrar alguns deles aqui hoje, falam alto do momento difícil de crise, de transição, que esta civilização moderna, a chamada sociedade moderna, mundo ocidental moderno, enfrenta, quando a gente vê os números relacionados ao autoextermínio ou suicídio, que é o tema da nossa palestra. Vou ler para vocês rapidamente esse dado que está no livro Homo Deus, uma breve história do amanhã, do historiador da Universidade de Israel, professor na Universidade de Israel, em Jerusalém, ele que tem doutorado pela Oxford University, da Universidade de Oxford, o Yuval Noah Harari. Olha o que ele fala para a gente sobre dados do suicídio. Em 2012, aproximadamente 56 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. 56 milhões de pessoas morreram por diversas causas, no mundo todo. 620 mil pessoas morreram em razão da violência humana. 620 mil pessoas morreram em razão da violência. Guerras mataram 120 mil pessoas, 2012. O crime matou outras 500 mil, meio milhão de pessoas vitimadas pela ação do crime. Agora vem o dado que diz respeito ao tema de hoje diretamente. Em contrapartida, 800 mil pessoas cometeram suicídio. Presta atenção.
nesse momento delicado da história do gênero humano, pelos números, estamos nos matando ou tentando matar a própria vida, muito mais do que mesmo as guerras e a violência, essa violência urbana, que o Brasil entrou nesse ano com o número de 50 mil homicídios, porque esse número de 500 mil resultados da violência urbana, o Brasil nesse ano entrou com 50 mil. Só que o mundo todo assistiu o número estarrecedor de 800 mil pessoas que desistiram de viver. Elas não foram assassinadas, elas não foram obrigadas à morte no sentido externo à sua vontade. Elas desistiram de viver e praticaram o suicídio. 800 mil. 1,5 milhão, 1,5 milhão morreram de diabetes. Aí olha o que o historiador vai dizer: o açúcar é mais perigoso do que a pólvora, porque o açúcar matou esse ano a diabetes mais do que as guerras. Só que a diabetes só perdeu, o suicídio só perdeu para a diabetes. Suicídio matou 800 mil pessoas. Esses são os números de 2012. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que entende o suicídio associado à depressão como um problema de saúde mental e um problema de saúde coletiva. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa palestra hoje é que o ato do autoextermínio, o suicídio, a desistência da vida, não é um fenômeno como muitos de nós imaginam, isolado, individual, somente daquela alma. É um problema que diz respeito a um modelo de sociedade, a uma civilização, a uma forma de vida social. Vou lhes dar um exemplo, para vocês verem como é social. Existe um país no mundo chamado Butão. Butão é um país de 656 mil pessoas. 656 mil, tem menos gente do que no Distrito Federal, Butão. É considerado o país mais feliz do mundo, 656 mil pessoas. Esse país é um reino budista. Portanto, essas pessoas são, como nós espíritas, reencarnacionistas. É considerado o país mais feliz do mundo, saúde pública de excelente qualidade, educação pública de excelente qualidade, zero de corrupção, isso é dado da ONU, e zero de suicídio, zero de depressão. Aí vocês vão dizer: ah, mas é pouquinha gente. Não, mas tudo é proporcional. É proporcional à população. Zero de depressão. Eles são um país budista, eles praticam a espiritualidade, a meditação, a oração contemplativa e a espiritualidade no seu cotidiano. São um país reencarnacionista. Detalhe, no Butão é proibido fumar em ambientes públicos, porque no entendimento da cultura butanesa, o fumo acrescenta karma e eles são reencarnacionistas. Bom, é considerado um país feliz, sem depressão e sem suicídio. Agora vamos ler aqui uma mensagem sobre o suicídio. Nós trouxemos para vocês o livro Cartas Vivas. É um livro nosso, de caráter psicográfico. No capítulo 95, temos a seguinte página sobre o suicídio, escrita pelo espírito Samuel Delator, em psicografia nossa. Suicídio: terrível e sombria tempestade que se abate sobre a alma humana, quando esta se entrega ao estado de desespero e falta de fé. Configura-se como um ato extremado de rebeldia e insubordinação face às dores impostas pelas leis kármicas. Lamentável gesto do ser humano
que o materialismo favorece, mas de consequências catastróficas. Chaga dolorosa do século da descrença e do ateísmo. Seja a doutrina dos espíritos o remédio seguro e eficaz contra a sombra suicidógena. Trabalhemos todos nos dois planos da vida para ensinar e esclarecer que a vida é dádiva abundante de Deus. Os olhos que veem na morte a fuga da dor abrem-se depois da passagem, com a descoberta que a vida é fluxo divino, antes do nascimento, durante a existência corporal e após o desenlace. A vida é fluxo divino, antes de nascer, antes de reencarnar, durante a existência e após a desencarnação, que é o desenlace. Trabalhemos incansavelmente no fortalecimento da fé em Deus e no próprio homem. A vida é para sempre, no corpo ou fora dele. Suicídio jamais. Samuel de Latour, sacerdote francês, cuja última existência conhecida se deu nas hostes da Igreja Católica na primeira metade do século XIX. Eu trouxe o livro, no final vocês vão poder acessá-lo, quem quiser lá fora pode adquirir. Vejam bem, a primeira grande causa, situação que tem provocado o suicídio no mundo é o fenômeno da depressão. O que é a depressão? A depressão é um transtorno psíquico. É um transtorno na alma, é um transtorno mental. Não é exatamente uma doença mental, mas é um transtorno psicológico, cuja principal característica é o rebaixamento do humor. Humor é essa coisa que faz a gente sorrir um pouco às vezes, ficar um pouco triste em outras, chorar quando você vai ao cemitério despedir-se de um parente, natural o choro, ficar alegre quando nasce o filho ou neto. O humor estável, ele transita sem ir aos extremos. O humor adoecido, ele vai aos extremos. É no transtorno bipolar do humor, 1 e 2, começa pela depressão, passa pela mania e termina passa pelo delírio e termina na mania. O sujeito começa triste, daqui a pouco fica alegre, muito alegre, como se diz no popular, né? Delirante, doidão, ele acha que pode voar e quer voar do prédio. Ele pega o carro e sai dirigindo na velocidade, bota o som nas alturas, começa na depressão, passa pelo delírio, chega na mania. É o bipolar. E o bipolar 2 começa na mania e termina na depressão. Em uma semana a pessoa faz os extremos do humor. E a depressão, o quadro depressivo, é o rebaixamento do humor. Então a pessoa começa dizendo assim: estou triste, estou desanimado. Aí daqui a pouco diz: estou sem energia para ir na escola, estou sem vontade de trabalhar. Preguiça. Não, calma. Estou sem energia para trabalhar. Aí daqui a pouco o sujeito não vai à escola, daqui a pouco ele não vem ao Sebastião Marte, daqui a pouco ele está dentro do quarto, daqui a pouco ele não está querendo tomar banho. Aí vem a inapetência alimentar, que é a falta de apetite. Se casado, não dá atenção mais ao cônjuge, vai caindo a libido, o desejo, não sai mais para a vida social, busca o isolamento e a pessoa vai entrando no estado de depressão. Esse estado de depressão do humor, que rebaixa significativamente o humor e leva a pessoa literalmente para um quarto escuro. É o quarto escuro da alma dela.
É a sombra psicológica de que falava e fala a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É a alma na sua escuridão psicológica. E aí o indivíduo declara que a vida dele não tem mais sentido, ele não quer mais pertencer a nada, ele gostava do time de futebol, não vai mais. Ele não pertence mais a nenhuma igreja, não pertence ao time de futebol, ele tem uma crise de pertencimento social e ele quebra todos os vínculos sociais que estão quebrados nele. Esse rebaixamento do humor vai tão fundo que o sinal amarelo está aceso. Essa pessoa precisa, com um transtorno depressivo, ser conduzida ao psiquiatra para receber o apoio farmacológico, porque ela já não está querendo mais nem comer. Aí ela vai ter uma perda significativa de massa corporal, de peso, não se alimenta mais. Ela daqui a pouco, nos níveis mais graves, a depressão pode ser leve, moderada e grave. Eu estou descrevendo o quadro grave para vocês entenderem. Ela não quer mais se alimentar, ela é levada ao psiquiatra. O psiquiatra passa um neuromodulador do humor, que é um remedinho, para poder estabilizar a neuroquímica cerebral. São os neurotransmissores do cérebro. A estabiliza um pouco e a pessoa volta a se alimentar. Mas não existe medicação que cure a depressão. Não existe a medicação para curar a depressão. Existem os neuromoduladores antidepressivos que fazem a pessoa voltar ao mínimo da subsistência, mas o transtorno psicológico continua. Aí ela agora é orientada a fazer psicoterapia para descobrir, entender o que a levou à depressão. Aí a depressão pode ter aparecido após o final de uma relação conjugal, o divórcio, a separação dos cônjuges. A depressão pode aparecer após o luto. A pessoa perde um parente até 3 semanas, 4 semanas no máximo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o DSM-6, que é o Catálogo Estatístico e Diagnóstico das Doenças Mentais, 3 semanas, 4 semanas de luto. O sujeito pode ficar sem se alimentar direito, pode ficar triste, pode não querer sair de casa. 3 semanas, 4. Passou de 4 semanas, leva para assistência psicoterapêutica, porque está entrando no quadro de depressão. Entendeu a lógica? Então, esse quadro depressivo pode vir após uma dissolução conjugal, pode acontecer uma depressão leve pelo desemprego, perda do trabalho, perda da namorada, perda do namorado, desilusão amorosa, perda de patrimônio. Há pessoas que, ao perderem o seu patrimônio, elas praticam o autoextermínio. Mas a marca central é rebaixamento do humor. Acendeu o sinal amarelo. É hora da família, que é o próximo mais próximo dessa pessoa, reconstruir o vínculo perdido. Segunda causa da depressão, que vai depois culminar possivelmente no autoextermínio: a quebra de vínculos, a quebra de relações. Nós vivemos em uma época muito estranha, por isso o problema é social, gente. Nós somos uma sociedade hiper individualista. Olha o que acontece: você tem sua casinha lá, e teu filho tem o quarto dele, o celular dele, o computador dele, está dentro do quarto dele. E vai ver que o papai já deu até uma televisão só para ele. Aí o outro filho tem o quarto dele, as coisas dele, o mundo dele. E as pessoas mal se encontram para conversar. É a era do hiperindividualismo, cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, entende isso? Cada um cuidando do seu umbigo dentro da própria família. Ah não, eu falei com meu filho, tem 15 dias que a gente conversou. Aí o outro diz assim, não, uma vez por mês a família janta reunida. Então, o esgarçamento dos vínculos. Sujeito casado, 20 anos depois, aí ele diz assim, curioso, casado, dormindo na mesma cama, tem uns 3 meses que eu não converso com minha mulher.
3 meses. Por quê? Porque a vida se tornou hiperindividualista. O meu celular, o meu perfil do celular, minhas redes sociais, meu quarto, meu computador, minha poupança, minha vida pessoal e minha imagem nas redes sociais. Então nós juntamos hiperindividualismo, cada um na sua, crise de pertencimento. A quem nós pertencemos? Não sei. Não participo de nenhum time de futebol, não vou à igreja, não sou de nenhum partido político, não tenho conexão nenhuma com nada que é coletivo. Ah, não, eu tenho Sebastião Marte. Opa, já ajudou. Sebastião Marte é uma comunidade, uma comunidade, certo? É um coletivo que vincula as pessoas umas às outras através de laços de fraternidade, de espiritualidade, de comunalidade, né? De comunidade. Então quebra-se os vínculos comunitários, o sujeito não tem mais vínculo com nada, e ele vai vivendo uma existência cada vez mais egoísta, individualista, voltada para si. E na era das redes sociais, voltada para uma coisa chamada imagem virtual. A tua imagem no perfil social. Eu tenho uma paciente com depressão, sou psicólogo clínico, né? Que é uma coisa curiosa. Eu atendo ela tem transtorno depressivo. Mas se você vê o perfil dela, você pensa que ela é a pessoa mais feliz do mundo. Entende isso? As pessoas têm uma idealização de felicidade nas redes sociais. Lá aparecem bonitas, felizes, triunfalistas, realizadas, família boa. E quando você vai ver a realidade psicológica da pessoa, está deteriorada, com quadro de depressão, tomando medicação antidepressivo. O que é isso? É o problema de uma vida voltada para si. Aqui nós chamaríamos assim de um fascínio de si. Na psicanálise a gente chama de narcisismo. Narcisismo é o cultivo do eu. É você se apaixonar por si, tão somente por si. Aí você se apaixona por uma imagem que está projetada nas redes sociais. E você fica todo dia, tem gente que todo dia posta alguma coisa, todo dia está feliz, todo dia está na praia, todo dia está ganhando dinheiro, todo dia está alegre. Já viram isso não? Vocês já viram alguém colocar em rede social assim: hoje eu perdi meu emprego, hoje eu estou deprimido, hoje eu estou no buraco, hoje eu fui traído pela minha mulher. Já viram alguém dizer isso? Não, só se for de brincadeira. Porque lá nas redes sociais todo mundo é o quê? Bonito, rico, bem afeiçoado, feliz, alegre. É a propaganda da família de margarina, não é isso? Mas tem um problema aí, porque aquele indivíduo, ele está investindo a sua energia psíquica nele próprio. Ele é uma ilha, enquanto a condição humana é de arquipélago. Já pensaram nisso? Que nós estamos vivendo a era das ilhas, da atomização, do individualismo, cada um por si. Deus que cuide de todos, e olhe lá se eu acredito em Deus ainda. Mas é o individualismo, o egotismo, o narcisismo e a celebração da imagem. A imagem tem que estar lá bombando. Só que a realidade é outra. A realidade é que todos precisamos de laços sociais, de vínculos. Aí o que fez essa civilização materialista? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual a missão do Espiritismo, gente? Cadê que perguntou qual o papel do Espiritismo? Combater o materialismo em todas as suas formas e expressões. Combater o materialismo. Porque o Espiritismo é a doutrina antimaterialista. O Kardec dizia: basta a dúvida em relação à vida futura para que o ser humano concentre todos os seus interesses, vontades e desejos na vida material. Daí ele dizer: a valorização que o homem dá aos bens terrenos está na razão inversa do seu conhecimento e da sua fé na vida futura. Quanto mais a gente tem fé na vida futura, a vida espiritual, e quanto mais a gente conhece essa vida espiritual, menos valor a gente dá ao provisório. A gente começa a valorizar o essencial. E laço social, vínculo familiar, laços familiares são da ordem do essencial.
Agora eu pergunto a vocês, estamos ou não estamos vivendo em uma época de esgarçamento, destruição, prejuízo dos laços familiares, não é? Então, o sujeito casa 6 meses depois, não que não possa separar, mas os jovens se casam hoje, dura 8 meses. O Distrito Federal é um dos campeões em taxa de divórcio do Brasil, não sei se sabe disso. E os casamentos no Brasil hoje duram menos de 2 anos, 2. E o sujeito vai para a igreja, tem padrinho, tem testemunho, gasta uma fortuna, 2 anos depois está divorciado. Isso é o quê? O esgarçamento dos laços familiares. Bom, se na nossa família a gente não conversa, a gente não consegue se entender, conversar, dialogar, interagir entre iguais na própria família, como é que a gente vai dialogar lá fora na sociedade individualista, que cada um está buscando a sua grana, o seu dinheiro, o seu empreendimento, os seus interesses, os seus valores e a sua vitória pessoal? Bom, essa é uma civilização que não está dando certo, porque não temos comunidade, espírito comunitário. Olha como é diferente a tribo indígena, gente. Os sábios estão dizendo assim, o futuro é voltar ao passado. Sabe como é que funciona uma tribo indígena? Na tribo indígena, as pessoas se acordam de manhã e fazem a roda de sonhos. Olha que coisa linda, gente. Imagina o Sebastião Mártir, todo mundo vem aqui de manhã cedo, se reúne, toma um café e cada um vai contar o seu sonho. Sonho, o que sonhou durante a noite. E ao compartilhar os sonhos, descobre-se que a comunidade sonhou, as pessoas que estavam aqui, participam do Sebastião Mártir, sonharam coisas que diz respeito ao coletivo e não só ao individual. Bom, vejo que isso é trabalhar os vínculos até com o inconsciente coletivo. Mas o que eu quero dizer é que a primeira causa da depressão e do suicídio é a destruição, a erosão de vínculos. Quais são os principais vínculos? Os de origem, os chamados vínculos primordiais. Pai, mãe e filhos. Na hora que eu me prejudiquei no vínculo com meus pais, e meus pais comigo, porque desde os 12 anos meu pai me colocou para fora de casa, porque o meu pai ou a minha mãe, porque a menina engravidou aos 16, colocaram a menina para fora de casa, ou porque, pelo que quer que seja, as pessoas passaram a se odiarem, a não conversarem, a perderem o vínculo familiar, na hora que eu perco minhas referências, na hora que eu tenho os vínculos familiares prejudicados, eu tenho o quê? Solidão, abandono, desesperança e até pessimismo. Porque observe, se eu digo assim, bom, nem meus pais me querem bem, nem meu filho me ama, e não existe afeto nem lá, nem dentro de casa. Bom, eu tenho tudo para dizer que a humanidade não deu certo. Concorda ou não? Então, resgatar os vínculos familiares, fortalecer os vínculos de origem, os primordiais, nos quais nós estamos consorciados em regime familiar. Isso é preventivo ao suicídio e à depressão. Então nós temos essa primeira causa, o individualismo. Nós temos uma segunda grande causa do suicídio no mundo, que é você olhar para a existência e dizer, afinal de contas, para que serve a vida? O sujeito chega aos 20 anos de idade e ele diz assim, olha, vocês sentem assim, eu conheço um caso de um jovem que se suicidou e ele dizia para os pais dele, menino de classe média, o pai oficial da marinha, almirante, a mãe médica, e o garoto dizia assim, vocês falam de sentimentos, eu não sinto nada por ninguém. Ele dizia aos 19 anos, esse negócio de afeto, amor, sentimento, eu não sinto nada por ninguém. Ele não estava, acredita, ele estava falando da alma dele. A alma traz em si o bloqueio, traz em si o bloqueio de afeto. E o sujeito não sente, ele vai virando o quê? Quem é que não sente, gente? Não é nem as plantas sentem muito, viu?
As plantas, fiquem sabendo vocês, leiam o livro A Vida Secreta das Plantas. Fizeram um estudo com as plantas, descobriram o seguinte. Aí o cientista traz algumas crianças, e o primeiro grupo de crianças entra no ambiente e mata as plantinhas. Mata umas plantinhas, destrói com a mão e deixa outras plantinhas vivas. Aí vem outro grupo de crianças e eles misturam as crianças que destruíram as plantinhas e os que não fizeram isso. E a planta, ela libera uma bioenergia que foi fotografada, a fotografia da bioenergia da planta. A planta foi capaz de reconhecer a criança que tinha destruído, a coleguinha, e a criança que tinha se comportado bem. As plantas sentem, gente. Daí, acreditem, o famoso sujeito diz assim, fulano veio na minha casa, olhou para a minha planta e a planta morreu. O sujeito tem uma energia mental tão negativa que impregnou a planta tem sensibilidade, ela absorve energia. Ela não somente absorve gás carbônico e libera oxigênio, não, ela absorve energia. Mas e quem é que não sente nada? A pedra. A pedra não sente nada, não tem jeito. Não tem como a pedra sentir. E há pessoas, seres humanos, que estão vivendo no mundo, se perguntando assim, eu não sinto nada, eu não tenho emoções, eu não sei o que é amor, eu não sei para que serve isso. E o sujeito completa dizendo, portanto, eu não vejo sentido na vida. Isso é uma coisa muito séria. Então, existem milhões de pessoas que não sabem para que viver. Você pergunta no meio da... Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ganhar dinheiro. Ganhar na Mega Sena. Qual é o sentido da vida? O sentido... não, eu quero formar uma família. Já é um projeto. Mas o sujeito não tem sentido para a vida. Olha como o Espiritismo é extraordinário. Ele já diz assim, o sentido já veio com sua alma, já veio consigo antes de você renascer, porque é um projeto reencarnatório. O que quer que aconteça depois? Se você perder um dedo, se você perder um emprego, se você perder a esposa, é um mero aspecto do grande sentido que já te trouxe à existência, que é a reencarnação. Qual é o significado? A doutrina espírita vai falar que a reencarnação tem um significado evolucionário, de despertamento espiritual. A alma já traz o sentido independente do que ela acredita nesse mundo. Então, gente, perda de sentido da vida, perda de significado existencial, né? Você olhar para a sua existência e dizer, não, minha vida vale a pena, faz sentido, é pertinente e eu tenho um papel no mundo. Então, a perda de papéis no mundo, né? Vocês querem avaliar isso, vejam o que é uma pessoa no dia que ela se aposentou. Quem se aposentou vai lembrar disso. No dia que você se aposenta, você se prepare, viu? Quem for se aposentar. O sujeito é engenheiro 30 anos. Todos o viam como engenheiro. É médico 35 anos. É professor 35 anos. Ele aposentou. Aí no outro dia ele não sabe mais quem ele é e para que ele serve na vida. Qual é o papel dele? Tem gente que pratica o autoextermínio depois que se aposenta. Outros praticam suicídio depois que descobrem que estão com câncer. Bom, perda de significado da vida, perda de vínculos, perda da capacidade de estabelecer vínculos de afeto. O que é o vínculo de afeto? É o vínculo baseado na afeição, nos sentimentos, nas emoções. Eu estou com você porque eu gosto de você. Não, eu vou casar com fulano porque ele é rico. Eu vou buscar tal trabalho porque está dando dinheiro, mas eu não gosto desse trabalho. Aí vem agora a terceira causa da depressão no mundo, o ambiente organizacional, o trabalho. Vocês sabiam que a depressão hoje é a primeira causa de afastamento laboral no planeta? Afastamento do trabalho é depressão, não é mais o câncer. Não são as doenças infecto-contagiosas, é a depressão. E o trabalho é um ambiente que, quando não é adequadamente gerido, as empresas, é uma fonte de sofrimento psíquico, gente. Por
quê? Porque os gerentes, os chefes, os donos de negócios são autoritários, opressivos, assediadores e adoecem as pessoas. E aí o sujeito está num ambiente organizacional competitivo. É o exemplo que Christophe Dejoux, que é um médico francês, que ele começou a ver moças telefonistas franceses e outros profissionais pularem do quinto andar e se matarem. E o sujeito ainda se mata dentro do ambiente de trabalho, que é para dizer que tem a ver com o trabalho, o sofrimento dele. E a empresa vai pesquisar e descobre que aquela telefonista tinha, não sei, 3 minutos para ir ao banheiro, 15 minutos para tomar água, 30 minutos para não sei o quê, e uma quantidade de telefonemas, na época que existia o telefone, que não existe mais, né? Que ela tinha que atender. Esse ambiente de pressão por trabalho, por metas, por resultados, você vai ver isso no banco, no sistema financeiro, nas empresas, né? Esse ambiente organizacional, ele é fonte de sofrimento psíquico, que resulta em depressão, que termina em suicídio. Então você tem agora o ambiente de trabalho como causa da depressão e como causa do suicídio. E o que é a doutrina espírita, não é? O que a espiritualidade pode nos apresentar para que nós melhoremos essa situação no mundo? Então, nós temos a oportunidade de experimentar a comunicação com os espíritos. Imagina o que é que significa para uma mãe ela sonhar com o seu filho e ele voltar no sonho em lágrimas porque praticou suicídio. E já seria uma grande bênção a mãe ter pelo menos esse contato, porque às vezes não é mais possível. Outras vezes o espírito volta na comunicação mediúnica para dar o testemunho dele e dizer: olha, eu comecei na maconha, passei pelo crack, cheguei na cocaína, morri de overdose, eu me matei. O suicídio pela viciação, pelo uso de substâncias psicoativas. Então a doutrina espírita vai nos dar uma vivência de mundo espiritual. Ela vai nos ensinar desde sempre que nós somos espíritos imortais. E que o propósito maior da nossa existência não é a mera existência. É aquilo que está por trás dela, é o projeto reencarnatório. Se eu tiver um projeto reencarnatório para ir embora com 60 anos, gente, eu estou com 54, faço 55 agora, dia 22, só falta 5. Qual é o problema? Nenhum. Vocês vão ficar sabendo, o Paulo vai contar para vocês, alguns de vocês vão rezar por mim, 2 meses depois vocês nem lembram mais. Né? Da vida, foi embora, antes ele do que eu. Não é isso? Então, essa ideia de uma passagem, a vida como uma travessia, e cada dia como uma grande dádiva, que merece gratidão, que merece agradecimento. As pessoas não agradecem por nada, né? Agradecer por mais um dia, pelos dias que se foram, por esse dia e pelos que virão. Então a ideia é que existe um propósito reencarnatório, a vida em si tem propósito. Só que é um propósito que demarca um tempo existencial. Um tempo. Então, meus amigos, o Espiritismo é uma doutrina que veio para matar a morte, para proclamar a imortalidade e para trazer o mundo espiritual para perto de nós. Imagina, a gente está aqui, está cheio de espíritos desencarnados, que é o que nós seremos daqui a pouco, gente. Tranquilo, tranquilo. Viva de tal modo que quando nascestes, todos sorriam e só você chorava. O bebezinho tem que chorar para despertar, né? Quando sai do ventre materno. Dizia Confúcio: viva de tal modo que quando nasceste, todos sorriam e você chorava. E quando partires, todos estejam chorando de saudade e você esteja sorrindo, alegre pela passagem. Então, meus amigos, o suicídio, o Chico Xavier explicou isso no programa Pinga Fogo, na televisão, em 1971, né?
que muitas vezes existem os casos dos homicidas que se fazem suicidas, né? Recentemente, de uma maneira trágica, terrível, um jovem policial do Paraná matou a esposa, todos os familiares, e depois se matou. Imagina a problemática espiritual que essa alma carrega, né? Destruição da família, autodestruição. Então, o homicida que se fez suicida. Mas vamos pensar o suicida, aquele que não pretendia se matar, porque nesse caso aí é um estado de loucura, é um estado de profunda depreciação da consciência. Mas tem aqueles casos da pessoa, ela não quer se matar, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Presta atenção nisso. Jovens desiludidos em desilusão amorosa, pessoas que perderam o patrimônio, pessoas que se separaram, ela quer matar a dor que ela está sentindo na alma, ela não quer se matar. Se alguém puder aliviar a dor que ela está sentindo, ela desiste do suicídio. Só que às vezes ela tenta e ela não consegue. E aí a importância do trabalho dos psicoterapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, do acolhimento fraterno, da assistência espiritual, né, que vai fazer o acolhimento incondicional. Então a doutrina espírita, ela nos traz a vida espiritual como uma experiência fenomenológica, isto é, algo que a gente pode experimentar. As religiões todas falam da vida espiritual como um lugar distante, ninguém sabe o que é isso. Eu vi um sacerdote recentemente dizer: eu não sei nada da vida espiritual. Eu pensei, bom, sacerdote não sabe nada da vida espiritual, tem alguma coisa aí que não está fora do lugar, porque é preciso estudar a vida espiritual, é preciso saber dela. Aí vem a obra psicográfica de Chico Xavier e vai explicar sobre o corpo espiritual e dizer: quando o suicida pratica o autoextermínio, ele lesiona a tessitura, a intimidade do seu corpo espiritual. E aí o sujeito toma veneno e é compulsoriamente levado à reencarnação e volta com asma, quadro asmático. O sujeito dá um tiro na têmpora e volta com um quadro de lesão anatômica no cérebro que lhe impede de enxergar e ouvir. O sujeito dá um tiro no coração, volta cardiopata, passa pouco tempo e vai embora. E fica sangrando muitas vezes nas UTIs dos hospitais, com hemorragias inexplicáveis. Por quê? Porque o gesto dele, apesar de todo o sofrimento que ele passou, em última análise, foi ele quem decidiu fazê-lo. Então, meus amigos, esse é um momento muito grave da história da humanidade. É um momento que precisamos voltar a Jesus e lembrar as palavras dele, não é? Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E ele vai dizer: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou humilde, que sou brando de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Vinde a mim todos vós que tendes sede, e eu farei jorrar rios de vida eterna dentro de vós. Então, essa espiritualidade do Evangelho que nos diz: não segue a primeira onda. Eu estou muito triste, eu estou deprimido, eu perdi o emprego, eu estou querendo morrer. Deixa passar o dia, que no outro dia você quer viver. Deixa passar o momento, deixa passar a namorada que vem mais 10. O marido, mas ele me traiu, foi embora e me deixou com as crianças. Deixa ele embora que vem coisa melhor pela frente. Deu para entender? Não. Aquilo que é provisório, a gente deixa passar. Não segue o primeiro impulso. Nós erramos todos os dias porque fazemos os primeiros impulsos. Em tudo. Meu primeiro impulso é ir lá jogar na lotérica e ganhar na Mega Sena.
ganha na Mega Sena, complica a vida, dinheiro demais, não sabe usar e acaba desencarnando antes do tempo. Primeiro impulso. Os impulsos são ondas, e no caso do suicídio a gente deixa passar todos eles até se esvaziar. Então aquela criatura que deseja se matar, ela não quer se matar muitas vezes, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Daí a prevenção, daí a assistência. A prevenção passa pela reconstrução dos laços familiares, a prevenção passa pela reconstrução dos laços sociais, são destruídos. Não somos ilhas, somos arquipélagos. As pessoas estão vivendo atomizadas, individualizadas, isoladas, egoisticamente. O arquipélago é o conjunto de ilhas, gente. Então, quando nós estamos em comunidade, nós estamos interagindo intersubjetivamente, estamos dialogando, estamos nos fortalecendo e crescendo coletivamente. Já dizia Jesus, né? A parábola do feixe de varas. Uma vara você quebra, o feixe você não quebra. O coletivo se fortalece, o individualismo enfraquece a alma humana. Então era essa mais ou menos a ideia, o tempo já está bastante avançado. Para falar de prevenção, falar de um comportamento, de uma reconstrução dos laços sociais, falar de uma atitude perante o suicídio, uma atitude de saúde mental, de saúde coletiva. Não se trata de uma experiência isolada, o sujeito está vivendo a angústia e a miséria de uma época. Os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Nós estamos em um espírito de época devastado, uma civilização em crise. Então, reconstrução dos laços sociais, reconstrução dos laços familiares, reconstrução dos laços de afeto. Declare seu sentimento, declare seu afeto. Dê pais com filhos, dê filhos com pais. As pessoas têm vergonha de dizer o que sentem, têm medo de dizer que amam. A pessoa fala a vida inteira, meu pai foi embora, eu nunca disse para ele que o amava. Meu filho desencarnou e eu nunca tive coragem de dizer que o amava. Declare afetos, que você estará salvando vidas. Fale do que você sente, né? Sinto, logo existo. Não é apenas penso, logo existo. Sinto, logo existo. Escolho, logo existo. Para melhor escolher, melhor sentir. Então, prevenção e assistência, assistência espiritual, assistência terapêutica, assistência da comunidade, acolhimento. Acolher o sofrimento do outro, ouvi-lo nos termos dele, não nos nossos termos, ouvi-lo sem nenhum julgamento. Tem muita gente praticando suicídio, tem muitas pessoas homoafetivas, homossexuais, que praticam suicídio porque a sociedade isola ela e joga um preconceito do tamanho do universo em cima dela, a pessoa não aguenta aí, por ser homossexual, hein? E a sociedade faz isso. Há um abismo que vai na direção do preconceito. Então você tem uma sociedade que é tolerante, dialógica, fraterna, solidária e includente, que coloca todo mundo dentro para a festa. Isso é fundamental, é prevenção, é assistência. E, acima de tudo, a atitude amorosa, né? Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Este é o novo mandamento. E nós estamos distantes uns dos outros. Cada um, as pessoas estão em casa, estão num restaurante, ao invés de conversar, cada um olhando para a telinha do celular. Isso é uma sociedade adoecida. Não use o celular antes de dormir, gente. 1 hora antes desligue, senão você não dorme. Uma sociedade que não dorme. Uma sociedade deprimida, com depressão. 66% da população europeia está usando sonífero, antidepressivo e antipsicótico. Sobretudo sonífero e antidepressivo. Porque as pessoas não dormem, estão psiquicamente adoecidas e praticando suicídio. Tomara que nós possamos sair dessa palestra mais alegres, mais fortalecidos, com maior fé em Deus, porque quem tem fé
vai até o final em sua tarefa. Quem tem fé, diz, o sol que o Criador do universo está ali. O sol que Deus criou está ali. O Gandhi dizia, para mim eu vejo Deus como eu estou vendo esse sol. É a mesma coisa. É impossível. Tirar Deus do universo é como tirar o sol do sistema solar. Essa fé é garantia de fortaleza espiritual, certo? Que haja muita paz, muita esperança e que nós sejamos disseminadores de esperança, porque já tem muito desespero, muita sombra e muita miséria espiritual no mundo, aguardando prevenção e assistência às famílias que sofrem com o problema do suicídio. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Não tenho o que falar, né? A gente, o senhor falando, a gente realmente, o que é bom de nós estarmos aqui também, porque a gente vê essas pessoas, os nossos amigos, vizinhos, e às vezes até a gente sabe, mas é bom a gente estar aqui para a gente realmente reforçar e ver se a gente consegue gravar como que a gente pode tentar ajudar os nossos amigos que a gente vê todo dia, a gente que ainda trabalha, vê como o professor falou, é desse jeito. Lamentavelmente, os atestados, né, eu trabalho numa seção de pessoal, os atestados por doenças, eles são depressões, são muitos. E o que você vê que começa geralmente assim, são pessoas, elas vão ficando tristes, não querem falar, ficam acanhadas, né? Então acho que a gente está precisando realmente largar o nosso celular, as nossas séries de TV que a gente gosta de ver todo o tempo. Ou se a gente gosta, então vamos compartilhar, não compartilhar de dizer para a pessoa, liga lá na sua TV também e vê. Não, vamos sentar para a gente ver. Eu até digo, outro dia eu falei para uma colega minha, falei, a Netflix acabou com os cinemas, porque a gente ia no cinema, a gente sentava todo mundo junto, a gente ficava, né, ria, comia pipoca, fazia aquela coisa. Agora não, cada um vê na sua casa. Tem as suas vantagens? Tem as suas vantagens, mas a gente está perdendo alguma coisa, né? Mas vamos pedir a Deus que a gente consiga também ser portadores dessas boas notícias, dessas boas novas para todos os nossos amigos. Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento nós possamos sentir as bênçãos desses Espíritos benéficos junto a nós. Possam essas bênçãos percorrer todas as nossas células físicas e perispirituais, aliviando as nossas dores, acalmando o nosso coração e nos fortalecendo, Senhor Jesus, dando a nós cada dia mais entusiasmo, esperança, fé. Se nós temos dias tumultuados, turbulentos, sabemos que também tem uma razão de ser. O Senhor disse, nenhuma folha cai da árvore sem que eu saiba. Então, que nós tenhamos serenidade e equilíbrio para suportar e transpor esses pequenos obstáculos do nosso dia a dia, Senhor. Pedimos também para aqueles nossos amigos que aqui não puderam chegar, também recebam essas emanações fluídicas e também se sintam melhor. Agradecemos imensamente mais uma vez, pedimos, Senhor Jesus, possamos a cada dia vivenciarmos o Seu Evangelho de amor, caridade e bondade. Tira de nós, Senhor Jesus, a ira para que ela não nos consuma. Agradecendo mais uma vez, pedimos a permissão para darmos por encerrados o trabalho da noite de hoje. Que assim seja.